Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Amadeu Campos, professor de Informática Médica do curso de Medicina do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco. Essa nossa videoaula vai ser sobre a telemedicina e a teleconsulta. Para começar, eu queria dar alguns conceitos sobre telesaúde e telemedicina. Telesaúde é uma estratégia que foi criada para oferecer práticas digitais à distância na assistência, né, ao paciente. Como? Para ampliar, né, o acesso à saúde, melhorar a qualidade dos cuidados em saúde e também otimizar os custos do sistema de saúde, porque muitas vezes o paciente tem que se deslocar de uma cidade para outra. E com a telesaúde, isso pode ser resolvido dentro da própria cidade, dentro da própria unidade de saúde da família, certo? E com isso, quais são os benefícios que a telesaúde oferece? A telesaúde oferece ajudar a diminuir as longas filas de espera, né, por consultas e exames, reduzir os riscos de deslocamento de profissionais de saúde e paciente, como eu falei, que às vezes o paciente tem que ir de um lugar para outro, e isso pode reduzir acidentes com deslocamento, né, diminuir custos, tá? Promover a colaboração entre pacientes e profissionais de saúde, através das discussões de casos clínicos, uma segunda opinião, chegar aonde a rede física do atendimento está sobrecarregada, né? Alcançar locais onde a assistência à saúde ainda não está disponível, né? Em locais de difícil acesso, certo? Ter uma maior resolubilidade e eficácia no complexo regulatório, né? Saber para onde regular os pacientes, né? Orientar e atender os pacientes de forma rápida e segura e atender as pessoas em condições de vulnerabilidade vivendo em locais distantes e isolados. A pandemia foi um caso que fez com que a telesaúde fosse mais usada, porque com o deslocamento, né, com o isolamento, na verdade, social, as pessoas precisariam ter um atendimento à saúde de forma segura. Então a teleconsulta, a telesaúde veio para facilitar esse acesso à saúde, certo? Com isso, a telesaúde existe diferentes práticas, né, na telesaúde, diferentes serviços de telesaúde. Entre eles tem a teleassistência, a teleeducação, a telegestão e a telepesquisa. Dentro das teleassistência existe alguns serviços que são o quê? A teleconsultoria, que é justamente a conversa, a comunicação entre profissionais de saúde, certo? No caso de uma discussão de caso clínico, no caso de uma segunda opinião entre dois profissionais de saúde, entre dois médicos ou um enfermeiro e um médico. A teleconsulta já é a comunicação entre o paciente e o profissional de saúde, no caso o médico, não? Então é uma comunicação direta. O telediagnóstico é quando o profissional de saúde dá o laudo de um exame à distância. Então o exame faz na sua unidade e o especialista daquele exame dá o laudo e manda pela telesaúde. Telemonitoramento é monitorar os sinais vitais do paciente à distância, e a teleemergência também é prestar serviços de saúde em caso de emergência à distância. E para isso é preciso, para prover esses serviços, ter uma rede de requisitos e componentes para poder ofertar, né? Entre eles são os equipamentos e dispositivos, sistemas, padrões, interoperabilidade. Interoperabilidade seria a comunicação entre os sistemas de saúde, entre os prontuários eletrônicos do paciente. Ter conectividade é fundamental, né? Ter processos definidos, pessoas engajadas, governança e regulamentação. Em falar de regulamentação, eu gostaria de falar para vocês que é o seguinte: a teleconsultoria, que é a troca de informações entre profissionais de saúde, tanto numa discussão de caso clínico quanto numa segunda opinião, já era regulamentada, autorizada desde 2002, onde o CFM, o Conselho Federal de Medicina, criou uma resolução dizendo que essa modalidade de telesaúde poderia ser feita, estava autorizada a ser feita. Agora, em 2020, com a pandemia, né, houve outra necessidade de utilizar a teleconsulta, né, que é
conversa, né, a comunicação direta do paciente com o médico. Então, com isso, o governo federal lançou a portaria do Ministério da Saúde autorizando essa nova modalidade de telesaúde, que é a teleconsulta, né, que é a comunicação, repetindo, do paciente com o médico. E também teve uma lei, né, que é a 13.989, que autorizava esse tipo de serviço pelos profissionais de saúde. Além disso, alguns conselhos específicos de algumas áreas da saúde também criaram resoluções para a sua área, né? Como, por exemplo, a enfermagem, a fisioterapia, né? A fonoaudiologia, a medicina, a nutrição, a odonto e a psicologia. Todos esses conselhos criaram resoluções autorizando o uso da teleconsulta durante a pandemia, tá certo? Agora a gente só está esperando como vai ser o pós-pandemia, se essas resoluções ainda vão continuar após a pandemia. E a EBSER, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares, também criou, né, uma regulação para orientações de telemedicina no contexto da Covid, tá certo? Com isso eu vou mostrar aqui cenários, né, tanto da teleconsultoria, que é a comunicação entre profissionais de saúde, quanto a teleconsulta, para vocês entenderem como funciona. Na teleconsultoria é o seguinte: como é que funciona hoje um atendimento, né, de um paciente, de um usuário do sistema de saúde presencialmente? O usuário vai lá na unidade de saúde fazer uma consulta com profissionais da rede municipal de saúde para ter um atendimento. Então, nesse atendimento, o que é que ocorre? Muitas vezes, quem atende é um médico generalista. Ou, no caso que não tiver médico, quem atende são outros profissionais, tanto a rede, né, os enfermeiros, os fisioterapistas, os dentistas. Então, eles vão atender esse usuário, esse paciente. E há casos que o usuário, né, tem algum problema de saúde específico. Pode ser um problema de cardiológico, um problema de pele, dermatológico, né? Ou um problema oftalmo, né? Da visão. Então, quando ocorre esse caso de atendimento, o médico generalista só faz o atendimento com o atendimento básico, né? Pega as informações, faz a anamnese, faz tudo. Mas quando chega na parte especialista, ele tem que encaminhar para um centro mais próximo, especialista, naquele problema do paciente, porque às vezes na unidade não tem equipamento suficiente para realizar os exames. Então o médico conduz, né, faz esse encaminhamento do paciente. E aí o paciente se desloca, tem um custo de deslocamento, tem os riscos, né, de deslocamento, como acidentes, tudinho. Mas com a telesaúde, através da teleconsultoria, o que é que o profissional de saúde da unidade pode fazer? Ele pode entrar no sistema de telesaúde, certo? E pedir uma segunda opinião, né, uma discussão daquele caso, daquele paciente. Então, ele faz uma solicitação, né, onde o regulador, o teleregulador, recebe essa solicitação dessa segunda opinião, que pode ser uma questão clínica, um caso clínico ou um processo de trabalho, e esse teleregulador encaminha essa solicitação para o especialista mais adequado, que se chama o teleconsultor. Então, o teleconsultor entra em contato com o profissional de saúde que solicitou, pode ser duas maneiras: sincronamente, através de webconferência, ou assíncrono, através de uma solicitação, e o teleconsultor tem o quê? 72 horas para responder. Então, com esse processo de teleconsultoria, muitas vezes a solução do problema do paciente pode ser resolvido na própria unidade. Pode ser uma coisa simples que o teleconsultor à distância vai dando o encaminhamento, a conduta mais adequada para ser feita pelos profissionais lá da ponta, da própria unidade. Então, evitando o quê? Deslocamento, custo, espera, né, nas filas, né? Então, isso tudo tem uma maior resolubilidade, certo? Então, o atendimento é mais eficaz e mais qualificado, certo? Então, isso é o cenário da teleconsultoria. Já na teleconsulta, o que é que acontece?
O paciente com algum problema de saúde vai buscar um atendimento, né, uma teleconsulta ou informações. Então ele entra na plataforma de telesaúde, seja do plano de seguro, né, de saúde particular ou público, e a partir desse plano, o que é que ele faz? Ele agenda uma teleconsultoria. Muitos planos têm uma triagem, uma teletriagem, né, que faz uma conversa prévia com o paciente, pode ser por videoconferência ou por chat, onde os teleconsultores tentam buscar o máximo de informações do problema de saúde do paciente. E baseado nessas informações, o próprio teleconsultor na triagem pode resolver o caso, fazer a conduta ou encaminhar para uma teleconsulta com um especialista chamado teleconsultor. Então, é agendado data, horário dessa teleconsulta. Na plataforma de teleconsulta é interligada com o prontuário. Então, o paciente consegue ver seu agendamento, dia e local, certo? E o teleconsultor também acessa, né? O especialista da área vai acessar a plataforma, o prontuário, ver todo o histórico daquele paciente, né? Registra o atendimento, né? Define condutas, faz orientações, baseado no seu quadro clínico, emite documentos para o paciente, atestados, laudo, tudo dentro desse cenário de teleconsulta, certo? E com isso, agora eu vou mostrar alguns perfis, tanto do paciente, como do teleconsultor, como do telegestor, né? O que é que ele faz dentro da plataforma de telesaúde? No perfil do paciente, ele chega lá, como eu falei, ele entra, né? Faz uma teleconsulta, tem uma triagem, ele recebe informações tanto por SMS, e-mail, WhatsApp, dependendo da plataforma, certo? Então ele tem acesso direto aos seus agendamentos, qual o dia, que tipo de agendamento, se foi um documento, um receituário, um atestado, certo? E com isso, quando chegar o dia da consulta, ele vai ver lá a sua consulta, qual é a especialidade e vai clicar na sala de videoconferência onde ele vai ter acesso em tempo real, né, para o webconferência com o teleconsultor, certo? Depois disso, o que é que acontece? Aqui tem a visão do teleconsultor. Ao mesmo tempo, o teleconsultor também tem acesso ao prontuário do paciente, que é integrado com a linha do tempo, com tudo que ele fez, tá certo? Depois disso, o que é feito? O acesso pode ser feito por computador, smartphone, tablet, e o teleconsultor tem a visão, né, da agenda, das fichas clínicas do paciente, né? Pode dar atestado, prescrições, solicitações, e o mais importante é que essas solicitações, esses receituários, esses atestados, é tudo feito no prontuário eletrônico, que é integrado à plataforma, né, através do certificado digital, é uma receita digital, né? Então esse certificado digital é o quê? É a identidade digital da pessoa, né? No caso física ou jurídica, em meio eletrônico. Ele garante autenticidade, confidencialidade, integridade e não repúdio das operações que são realizadas por ele no meio, atribuindo validade jurídica, certo? Então, quais são os objetivos, né? Ele permite que os serviços sejam realizados, a teleconsulta seja realizada sem a necessidade da presença física. Então, pelo meio digital, ele garante a validade jurídica daquele atendimento, seja também na emissão dos documentos, seja uma receita, uma solicitação, certo? Então, através do certificado digital, o médico pode passar uma receita para você ir na farmácia e pedir um remédio. A farmácia vai pegar aquela receita e vai pegar aqui esse código de barras, né? Esse QR Code, e vai dar a validade daquela receita através do seu certificado digital. O certificado tem dois tipos, o A1, que é um código, né, que é instalado no seu computador, que é enviado por e-mail, e tem o A3, que é através de tokens, que você pode também inserir no seu computador, certo? E essa certificação digital foi feita pelo CFM, ele lançou o CRM, né, digital, onde todas as prescrições tem que conter o certificado digital, ou seja, todas as plataformas de telesaúde, de prontuário eletrônico, têm que aderir à certificação digital para garantir a validade jurídica dos documentos e do atendimento, certo? E esse certificado é emitido pela
infraestrutura de chaves públicas brasileiras, que é a certificação digital normal para qualquer área do conhecimento, tanto para a saúde quanto para as outras áreas, certo? E na parte do gestor do serviço, ele tem uma visão mais completa de tudo que acontece dentro da plataforma e também do prontuário. Ele vê a quantidade de acesso, a quantidade de teleconsultas, né? Ele vê a quantidade de pacientes, vê a discriminação por sexo, né? Por se for a maioria masculino, feminino, ele vê o horário, ele vê os documentos, então ele tem um controle que a gente chama Business Intelligence, que são indicadores, que é um painel de visualização onde ele consegue ter todas essas informações de forma rápida para a tomada de decisão, dependendo de cada caso. Certo? Agora eu vou falar um pouquinho das boas práticas para a teleconsulta. Primeiramente, o atendimento à distância é a mesma coisa de um atendimento presencial, onde você tem que ter os mesmos princípios e normas que orientam o profissional. Ou seja, mesma coisa que você vai fazer presencialmente, você tem que seguir no atendimento à distância na teleconsulta. E é importante seguir as melhores práticas, né, clínicas a respeito dos princípios bioéticos, né, e deodontológicos, que é a ciência do dever e da obrigação no atendimento ao paciente. Então vocês têm que seguir todas as normas éticas, né, que vocês aprendem durante seu curso. Outra coisa interessante que no atendimento da teleconsulta você tem que ter seus dados de contato, né? Endereços eletrônicos válidos, telefone válido, se tiver WhatsApp para comunicação, só para comunicação, não para troca de dados do paciente, tá certo? Em relação à infraestrutura tecnológica, o que é que você tem que ter na teleconsulta? Tem que ter computadores multimídia, né, preferencialmente, ou smartphone ou tablet, câmera e microfone em pleno funcionamento, né, headset, que são os fones de áudio de ouvido acoplado para facilitar a comunicação. A rede da internet tem que ter estável, com a banda suficiente para transmissão de imagens. Se tiver Wi-Fi é bom também. A rede de internet, a cabo é mais rápido, mas não tem importância se for pela Wi-Fi, mas o importante é ter estável e com banda suficiente para não ficar caindo ou cortando, certo? Tentar colocar o celular, o computador, o tablet apoiado em um lugar fixo, né, para que consiga ver e ouvir bem o paciente, né, que seja próximo a você, certo? Verificar se a bateria do dispositivo está cheia, isso é muito importante, porque muitas vezes no meio da teleconsulta, seu tablet, seu smartphone ou seu computador, ele vai e acaba a bateria, certo? E com isso você fica numa situação que acaba o teleatendimento, então você tem que verificar. Além disso, se possível, ter outro aparelho, né, perto de você. Caso há algum problema, algum imprevisto, você vai e pega esse aparelho que tiver junto a você, caso alguma intercorrência. Conectividade. É sempre bom você acessar, né, verificar, né, se está tudo ok antes da teleconsulta, ou seja, 10 minutos antes do horário, para ver se está o áudio, a câmera, a internet, está tudo ok. O ambiente onde você vai fazer a teleconsulta tem que ser reservado, tá? Evitar outras pessoas do lado, só em casos necessários, tá? Organizados, sem ruídos e bem iluminados. Roupas adequadas com atendimento, com crachá, usando jaleco, tudo conforme fosse uma consulta presencial. Antes da consulta, o que é que você vai fazer? No caso de plataformas, né, de sistema de teleconsulta, que haja uma triagem, procure saber se o motivo do agendamento da teleconsulta. Qual foi o motivo, certo? Verifique-se que o paciente foi bem indicado para você, se você vai ser o teleconsultor adequado para aquele caso, certo? E como é que vai ser feito esse atendimento? Vai ser vídeo, chamada, telefone. Esteja também, antes da teleconsulta, com o prontuário aberto, consulte o histórico, veja como é que foi, né, todo o atendimento do paciente antes, né, veja o que aconteceu, o que pode ter tido, quais foram as condutas, medicação. Então tudo você tem que já estar sabendo antes da consulta. Certifique-se se antes da consulta há registro de algum contato, né, de algum responsável familiar do paciente para casos de emergência, certo? Se não tiver registrado no prontuário, assim que começa a consulta, você vai lá e pede a ele,
certo? O que mais? Em videochamadas, prepare-se, porque você está sendo observado. Então, toda a sua conduta corporal, né, toda a sua gesticulação está sendo observada. Então, veja se, eu já falei, identificado com crachá, trajes adequados, evite fundos atrás de você poluídos, como cartazes, muito colorido, né? Dê preferência às paredes claras, né, com boa iluminação. Busque um bom enquadramento, né? Fique, veja a câmera, observe se você está centralizado na tela, se não só aparece sua cabeça. Então, ajuste a câmera para pegar você todo, né? Pegar seu tronco, seu rosto, seu braço, tudinho. Olhe para a câmera sempre, né? A fim que o paciente possa ter a impressão do contato visual, para o paciente ter a impressão que você está olhando olho no olho nele, certo? Nem caso de consulta por videochamada, use fones de ouvido. Por quê? O uso de fones de ouvido, o que é que ocorre? Dá mais segurança que as informações estão repassadas só para você. Então ninguém está escutando. Por quê? Isso é questão de privacidade e segurança de dados, porque você não pode repassar essas informações do paciente para ninguém. Segundo o código de ética, né? Vocês já estudaram também que informações do paciente não podem ser repassadas. Então, com o fone de ouvido, isso garante a segurança que só você está escutando o que ele está falando. Tem uma boa relação médico-paciente, tem uma linguagem adequada, certo? Igualzinho como fosse uma consulta presencial. Faça o registro toda vez no prontuário. Se já tiveram aula de prontuário, já sabe como fazer isso. Assegurar a continuidade do cuidado do paciente, que eu vou falar mais adiante, que você vai perguntar se ele gostou ou não, certo? E tudo é norteado pelo Código de Ética Profissional, certo? Como eu falei, da mesma forma que fosse uma consulta, né, presencial, certo? Quando começar a teleconsulta, você vai dar o ponto de partida do início da teleconsulta. A primeira fala é sua, certo? Não deixe o paciente começar, sempre comece você. Evite uma teleconsulta de pergunta fechada, certo? Perguntas diretas. Façam perguntas abertas, né? Para dar opção e chance de obter resposta com mais elementos para o raciocínio clínico. Não deixe o paciente falar tudo o que ele está sentindo, toda a sua história, quais são os sintomas, o que é que ele está sentindo, certo? Pergunte também se o áudio e o vídeo estão sendo estão sendo captados por eles de forma adequada. Se ele está lhe escutando bem, se ele está lhe vendo bem, tá certo? Caso o paciente não saiba o que seja uma teleconsulta, você vai ter que explicar, certo? Inclusive as limitações, certo? Às vezes um exame físico não vai ser possível feito na teleconsulta, então você vai ter que encaminhar esse paciente para uma consulta presencial, certo? E também peça o consentimento dele para continuar o atendimento. Pergunte se ele consente fazer esse teleatendimento, né? Teleconsulta. E tudo isso você vai registrar à vontade do paciente no prontuário eletrônico. Faça a identificação do paciente caso você não conheça, for a primeira vez. Então você peça um documento com foto, tá certo? Para ver realmente aquele paciente que está ali é o mesmo, certo? Que muitas vezes a troca, né? Uma pessoa se passa por outra, então você tem que fazer essa identificação do paciente. Certo? No caso do telefonema, você tem que ter os dados dele, você tem que pegar no prontuário e você pedir para ele confirmar ou ele dizer alguns dados para garantir a segurança, a seguridade dele, certo? Preste atenção, outra coisa importante é o local em que o paciente está na teleconsulta, se é privado, fechado, se tem gente do lado, se não tem, se tem ruído, se tem risco de interrupções por outras pessoas sem o seu conhecimento. Certo? Diga ao paciente também que você vai fazer anotações, né? E também vai consultar dados e informações durante a teleconsulta, ok? O que pode ocasionar assim, ruídos do tipo você parar de olhar para ele e consultar um exame, né? Ou um documento que há desvio temporário do contato visual. Então você vai parar de olhar para ele e olhar no prontuário dele, numa ficha clínica, né?
Então, se você não falar isso, pode ter desconforto pela impressão equivocada da falta de atenção. Então, você tem que avisar ao paciente o que você vai fazer. Tudo que você fizer, você tem que avisar o paciente. A comunicação corporal também é muito importante, tá? Todos os seus gestos, todas as expressões estão em evidência. Então, haja da melhor forma, certo? Por isso, evite comportamentos bruscos, expressões faciais que possam ser mal interpretadas, certo? Então, seja cordial. Se for necessário interromper o contato visual em situações que exijam troca de foco de atenção, exemplo, está no momento da teleconsulta em que você precisa consultar o prontuário, uma ficha, um exame, fale para o seu paciente, avise a ele que vai consultar aquele dado, aquela ficha, que depois vai voltar para retomar a teleconsulta, tá? Isso também você vai transmitir consideração e respeito ao paciente, né, pelo seu atendimento. Enquanto o paciente fala, bote seu microfone mudo para evitar ruídos, tá? E depois, quando você for falar, habilite seu microfone para falar. Isso é importante também, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho da teleconsulta no exame físico, né? O exame físico à distância tem limitações que devem ser consideradas, tá? Muitas vezes um exame físico não vai ser possível, porque não tem equipamentos necessários para esse exame, né? Porque você não está lá, o toque, você não pode fazer o toque, né? Mas tem outros exames que podem ser feitos à distância, certo? Mas caso o profissional não se sinta seguro para tomar decisões, a avaliação presencial é a melhor conduta, tá? Você vai dizer para o paciente que você precisa que ele vá presencialmente no seu consultório ou em alguma unidade de saúde para fazer esse exame físico. Mas caso há possibilidade de fazer o exame físico, da mesma forma que ocorre na consulta presencial, observe o usuário, sua expressão, fala, aspectos, né? Tudo você vai observando e vai anotando, certo? Ao conduzir seu paciente no exame físico, caso for necessário e for possível, prepare-se descrevendo o que será feito, fornecendo feedbacks para atingir o objetivo da melhor forma. Ou seja, você vai descrever tudo o que você vai querer fazer com o paciente. Então você vai descrever para ele, faça isso, faz aquilo, dando feedback, até que o que você queria fazer você consiga, certo? Isso é muito importante. Peça ao paciente que às vezes aproxime ou distancie da câmera, de forma que você consiga ver alguma parte do corpo, né? O rosto, o tronco, braços, mãos, né? Alguma parte que você precisa fazer essa análise e avaliar o que está acontecendo de acordo com as necessidades, tá? Outra coisa interessante é você utilizar a câmera de forma dinâmica para ver observações pontuais, de acordo também da necessidade, como, por exemplo, a frequência respiratória do paciente através da movimentação torácica. Se ele está respirando de forma ofegante, calma, isso é uma forma. A oroscopia, que é o exame intrabucal, se for algum problema na boca, né? Movimentação facial, né, ocular ou de membros, né, lesão de pele, avaliação de massa. Então você vai usar a câmera para fazer isso, pedir para ele focar a câmera em determinado local que você precisa ver com mais detalhes, certo? Então use isso de forma para facilitar esse exame. Utilize também a comunicação não verbal e gesticule para orientar os movimentos que o usuário, o paciente, deve fazer para identificar o que deve ser identificado, certo? Ou seja, você vai passar para o seu paciente o que é que ele deve fazer, ou seja, você vai fazer uma comunicação não verbal, dizendo, oh, faça assim, faça, e ele vai repetindo o que você quer que ele faça para você atingir seu objetivo, que é fazer análise de alguma parte. Se for o caso, após o consentimento, né, do paciente, peça para ele enviar as fotos e alguma imagem para você fazer uma avaliação mais detalhada da área do corpo a ser examinada. Agora preste atenção, não peça para ele mandar essas fotos por WhatsApp, porque não é uma ferramenta segura, né, de comunicação, ela pode ser violada. Então peça sempre para ele enviar pela plataforma de telesaúde ou pelo prontuário eletrônico. Tá certo? Porque isso vai estar seguro e vai estar restrito só ao paciente e ao profissional de saúde.
Para finalizar a consulta, né, faça uma síntese dos principais pontos que você viu, acordos realizados, certificando que as decisões tomadas foram compartilhadas. Então, tudo você vai compartilhar com ele. O que é que você vai tomar como decisão? A conduta, se for alguma prescrição, alguma solicitação de exame, você vai fazer uma síntese, anotar no prontuário, né, e fazer compartilhar com o seu paciente isso que você tomou, né, a decisão que você tomou. Pergunte ao paciente se ele precisa algum mais esclarecimento, ou se tem alguma dúvida, certo? Então isso é muito importante, porque às vezes o paciente tem dúvidas e está com vergonha ou não quer falar, então você vai perguntar a ele. Em sinal de positivo, registre no prontuário, para que o teleatendimento fosse futuramente. Então você vai perguntar se o paciente está confortável, né? Se ele gostou da teleconsulta, se ele não gostou, e você vai anotar no seu prontuário para que na próxima consulta seja também uma teleconsulta. Tá certo? Se ele não estiver confortável, não gostou, você vai registrar que a próxima consulta vai ser presencial. Antes de encerrar a conexão ou o telefonema, se despeça dele, certo? Avise que você irá desligar. Então seja cordial, se despeça, veja se ele tem alguma dúvida, se ele gostou, e aí você vai desligar. Agora a parte do registro de todo atendimento, toda teleconsulta. É necessário, fundamental, o preenchimento das fichas clínicas por completo, certo? Ou seja, as informações coletadas, as condutas, né, tomadas em todas as teleconsultas, porque fica um registro, um histórico, né? Para quê? Para facilitar futuramente os novos atendimentos, né? As novas teleconsultas, certo? Tanto por você quanto por outros profissionais de saúde, certo? E também isso é um requisito ético legal para a realização do teleatendimento, certo? Depois disso, em alguns casos, tem unidades que necessitam que haja o prontuário ser impresso, certo? Para ser anexado ao prontuário físico, né, do SAMI do hospital, através do SAMI, certo? Então tudo isso é feito no prontuário, e vocês já tiveram uma aula de prontuário, então já estão cientes do que fazer no registro desse atendimento, certo? Agora eu vou falar de algumas ações de telesaúde na UFPE, de teleconsulta, tá? Teleconsulta, o núcleo de telesaúde do NUTS, né, do HC, tem um projeto chamado Central de Telemonitoramento Clínico, que foi criado com a pandemia, né, para o enfrentamento do coronavírus. Esse projeto tem como objetivo o quê? Fazer teleorientações por chat, teleconsulta por vídeo e teleeducação, tanto da população como profissionais, sobre a pandemia, sobre o coronavírus. Então tá lá a plataforma usa um prontuário chamado TI Saúde, que é um prontuário restrito ao Hospital das Clínicas, onde é dada essa teleconsulta à população. Existe também outro projeto, que é um ambulatório virtual, que também é uma plataforma de telesaúde, onde há teleconsultas, agora para serviços do hospital. Ou seja, os serviços estão aderindo à teleconsulta. Já temos alguns serviços, como a teledermatologia, teleoncologia, telenefro, né, nefrologia, que os pacientes, em vez de ser atendidos presencialmente, eles são atendidos pela teleconsulta, ou até o monitoramento, né? Ele vai ser monitorado, telemonitoramento, né, através da teleconsulta, né, que é a teleconsulta por vídeo. Então, existem esses dois tipos de projetos lá no HC, que é administrado pelo Núcleo de Telesaúde, certo? E na parte de teleconsultoria, existe também uma plataforma chamada HealthNet, que é um ambiente de tecnologia integrada para a segunda opinião, para troca de informação entre profissionais de saúde, certo? Que prestam serviços de teleconsultoria, teleregulação, telediagnóstico, onde o exame é feito na unidade, no município do interior, e o laudo é dado por especialista do Hospital das Clínicas, e o telerastreamento, né, dos pacientes que têm algum problema de saúde, certo? Espero que vocês tenham entendido dessa aula de telesaúde e teleconsulta, e estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Para isso, pode mandar um e-mail para mim, amadeu.campos@fpe.br, que eu irei tirar suas dúvidas. Muito obrigado e até a próxima aula.